Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui hoje num dia histórico, né? Onde nós estamos começando o nosso primeiro podcast, tomando um café com o pastor Marcelo Luz. E nesse café com debate, nós temos aqui o nosso convidado especial, o pastor Walter Cruz. Bom dia, pastor Walter. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia para você que está em casa, né? E que essa manhã seja uma manhã que venha marcar a sua vida, a nossa vida, né? Bom dia também para o Rafael, que está aqui operando, o Guilherme, né, que também está aqui, cameraman, né? Então eu tenho certeza que essa manhã, né, que quase começou na hora do almoço, eu até peço desculpa a vocês, porque as segundas, as quartas e as sextas, às 10 horas da manhã em ponto, eu prometo que hoje foi o piloto, né? O piloto já começou meio atrasado, mas a partir de segunda-feira, 10 horas em ponto, nós vamos ter esse café com debate com o pastor Marcelo Luz. Pastor Walter, o tema hoje vai ser: será que nós, a igreja, nós temos feito de tudo para salvar almas? Será que nós temos colocado todo o nosso empenho, toda a nossa força para erguer um caído, fortalecer o fraco? Então, é sobre esse assunto que nós vamos debater nessa manhã. É isso aí, porque o próprio Espírito Santo ele já tinha dito, né, pastor, que existe uma ardente expectação na criatura, né? Ou seja, mesmo aquelas pessoas que elas ainda não ouviram falar da salvação, do Evangelho, existe um anseio nessas pessoas. Existe um grande desejo de ser feliz, de ter paz, né, de ser alegre, ter saúde, ter uma casa transformada, um lar transformado e o mais importante, ter salvação. Agora, a questão é, tem chegado até essa pessoa? Essa é a grande questão. E o que é salvação, hein? Porque se fala, né, pô, você tem que ser salvo. Mas será que as pessoas já entenderam, pastor Walter, o que é salvação? Qual é o propósito da salvação, né? Que plano é esse? Ser salvo de quê? Né? Porque enquanto a pessoa não entender isso, ela não vai achar motivo para renunciar, para sacrificar, para abrir mão, né, de uma vida que ela aprendeu a viver, que ela cresceu vivendo para viver essa nova vida que Cristo promete, né, que é o caminho da salvação. Nós vamos estar falando mais sobre isso. Nós temos uma frase aqui muito marcante do pastor Max Lucado, né? Então nós vamos repetir várias frases que ao longo da história elas marcaram épocas. E a frase desse pastor Max Lucado fala assim, ó: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Quer dizer, o que vai levar a pessoa a sacrificar, né, os vícios que ela tem, aquela vida sem regras que ela tem, para entrar nesse plano da salvação? Ela entender que há um lugar nos esperando. E a chegada nesse lugar vai valer a pena, pastor Walter, toda a renúncia que ela fizer hoje para colocar Deus em primeiro lugar. É desse jeito. Se observar, né, o próprio Senhor Jesus ele foi uma grande referência, né, de salvação, né? Nós estamos fazendo uma pergunta aqui: o que nós temos feito para salvar uma alma, né? Você vê que o Senhor Jesus, o que ele fez para salvar? O que Deus fez? Vamos lá primeiro no Pai, né? O que o Pai fez? O que o Pai fez para salvar? O Pai pegou algo valioso que ele tinha e ele ofertou. Não é verdade? Ele ofertou. Quer dizer, por que ele ofertou? Né? Porque... Ele estava perdendo algo, né, que ele queria ganhar. É desse jeito. Porque se você observar, eu acredito que o apóstolo Paulo ele tenha feito uma pergunta, algumas perguntas para Deus. Então Deus revelou para Paulo, né, em Romanos 8,19, ele disse: porque a ardente expectação da criatura, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, existem pessoas agora que elas só serão salvas se alguém se mobilizar e estiver disposto a sacrificar alguma coisa. Alguém sofrer por elas. Né? Alguém sofrer por ela. Porque qual foi o principal exemplo disso, de sofrimento? Deus sofreu. Por que Deus sofreu?
Como seria para Deus vendo o filho dele pendurado naquela cruz, morrendo em favor de pessoas que não estavam nem aí para ele, que nem o conhecia, que não tinha nada para oferecê-lo? Olha como que Deus se despojou para salvar. Não é verdade? Eu acho que o primeiro sofrimento foi o de Deus. E depois do Senhor Jesus sabendo o preço que ele teria que pagar. E eu quero que você entenda o seguinte, que esse debate, né, ele não se resume apenas em o pastor Walter falar e o pastor Marcelo falar. Você que está agora nos assistindo, eu quero também que você coloque seus comentários, você participe com a gente, você dê a sua opinião dentro desse tema. A igreja tem feito de tudo para salvar? Será que temos colocado toda a nossa força para salvar uma pessoa? Uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está na prostituição, uma pessoa que está no crime, uma pessoa que está aí, talvez, desiludida, né? Porque, falando de salvação, hoje, a salvação não é apenas aplicada aos que nunca conheceram a Jesus. Dificilmente existe hoje uma pessoa que nunca foi numa igreja. Existe dificilmente hoje alguém que pela internet nunca tenha ouvido falar, né, do amor de Deus, do Senhor Jesus. Então, e por isso hoje a salvação, ela não alcança apenas os que nunca conheceram. Pelo contrário, há uma responsabilidade da gente insistir. Hoje tem muita gente, pastor Walter, desigrejadas. Por que elas estão desigrejadas? Porque muitas já se decepcionaram com um tipo de evangelho que não estava comprometido em salvar, né? Ele estava comprometido em tirar, em ser sustentado pelas pessoas. E quando chegava a hora das pessoas receberem alguma coisa do evangelho, as pessoas se decepcionavam, porque elas estavam ali para ser cuidadas e muitas vezes não tinham aquela atenção que mereciam ter, não é isso? Porque está escrito lá, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que ele deu? Como o Senhor disse, ele não deu qualquer coisa. Ele deu o seu unigênito. Ele deu o seu filho amado. Então, eu creio, né, que o evangelho ele só tem força quando ele segue esse princípio, né? Como o Senhor disse, alguém tem que perder por alguém. Alguém tem que estar disposto a sofrer por alguém. Quando não acontece isso, deixa de ser o plano de salvação para ser uma empresa, para ser um comércio. Porque existe um atributo, né? Por exemplo, o Deus que fez a humanidade, né? Ele é um Deus eterno, tá? Na realidade, existe um grande problema a ser resolvido. Eu tenho certeza que Deus, ele é o que mais sofre com esse grande problema. Deus hoje tem nas suas mãos um grande problema a ser resolvido, que é a salvação da humanidade. Só que nós sabemos que nem todos serão salvos. Mas por que nem todos serão salvos, né? É claro que alguns ainda não têm sido salvos pela omissão de alguns. Como Paulo disse, como haverá quem se converta? Ele fez uma pergunta. Se não há quem pregue. Porque, de repente, existe uma religião evangélica no rádio, na televisão, que está levando uma mensagem, mas não tem alcançado, não tem atingido a questão da Talvez a essência da pregação não está sendo salvar, né? Você está entendendo? Então, vamos lá. Então, Deus ele faz a humanidade. Por exemplo, você que está nos ouvindo agora, nós que estamos aqui, todos os seres humanos são eternos. Ninguém vai morrer. Essa questão da morte é uma grande mentira que Satanás inventou para o homem. Na verdade, mesmo aquelas pessoas que não estão mais nesse corpo, elas não estão mortas. Agora, ninguém vai morrer, todos serão eternos, mas a grande questão é o seguinte: aonde que as pessoas vão passar a eternidade? Aonde vão viver essa eternidade? Aonde vão viver a eternidade? Esse é o grande problema que pesa o coração de Deus. Porque, na verdade, Deus não fez o homem para jogá-lo no lago de fogo. Deus não fez o homem para perder o homem. O senhor está entendendo? Agora, como salvar as almas? É isso que a gente tem perguntado para Deus. O que nós temos que fazer? E eu te faço essa pergunta.
O que nós temos a fazer? Bom, o nome do programa não é Café com Debate à toa, não, né? Vamos tomar um café, né? Tem que ter o café, né, pastor? Se não tiver o café... Tem gente aqui que já está atrás das coisas, querendo café já, preparando o programa, preparando o programa desde 7 da manhã. Não, e eu vou servi-los daqui a pouco. O Guilherme já veio, já voltou, né? Dá até o biscoitinho ainda que o pastor Walter comprou. Opa, que beleza. E você que está aí, ó, você pode fazer a sua pergunta, né? Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está assistindo a gente, faz a sua pergunta, de repente você tem uma dúvida, você precisa... Né? E deixe também a sua opinião aí, vai ajudar a gente, tá certo? Porque eu queria que você entendesse que o propósito desse podcast é também dar a voz para essa pessoa, né? Porque normalmente na igreja, né, o pastor fala, todo mundo escuta, né? Só que quantas pessoas querem falar? Quantas pessoas querem expor a sua opinião? E são opiniões, pastor Walter, que pode contribuir. O tema hoje é o que eu posso fazer para salvar uma alma. O que nós podemos fazer para salvar almas. E de repente essa pessoa tem ali uma direção. Ela tem... o Espírito Santo já lhe revelou algo que pode revolucionar o evangelho e salvar muitas almas. De repente você é de uma igreja... E você já tem feito aí na sua igreja, talvez você pastor, você tem feito coisas bacanas que tem salvado pessoas. A gente vai colocar aqui um vídeo muito bacana de uma menina, a história da Andressa, que ela, com apenas, se eu não me engano, 11 anos, né? 11 anos, ela já fazia diferença para poder salvar almas. Você conhece a história da Andressa? Não, senhor. Não conhece? Então nós vamos conhecer, junto com o pastor Walter agora, você vai conhecer a história da Andressa. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imã de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e... hoje se encontram as 45 crianças.
O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Então você viu que história gloriosa a história da Andressa. Com apenas 12 anos, né, ela se entregou à pregação do Evangelho e morreu, né, cumprindo um chamado que o próprio Espírito Santo deu a ela. Quantas crianças foram salvas? Quantos idosos, né, ela pôde mostrar o amor que eles ainda não conheciam, que é o amor de Deus. E esse tema pertinente é para chamar a sua atenção. Você tem feito de tudo dentro da sua casa para você salvar os seus? Você tem feito de tudo dentro da sua escola, da faculdade, do seu trabalho, entre os seus vizinhos, a sua vizinhança, para salvar os seus? Porque tudo aquilo que Deus confiou a Andressa, ela colocou em prática, e eu tenho certeza que ela foi recebida com festa, pastor Walter, no céu, né? Uma menina com apenas 12 anos, que colocou toda a força para poder contribuir com a salvação, contribuir com a pregação do Evangelho. Tem uma coisa, pastor, que a realidade é que quando a pessoa, um dos sinais que a pessoa ela percebe na própria vida dela, né? Se ela é salva ou não, é bom a pessoa até pensar nisso, né? Porque quando a pessoa é salva, que ela recebeu a salvação, né? Que o reino de Deus, esse reino que ela vai viver eternamente... O que é a salvação, né? A gente até puxou esse assunto, né? O que é a salvação? Sim. Esse reino aí que o senhor falou. Então, vamos lá. Quando essa pessoa recebeu a salvação e que o reino de Deus se iniciou dentro dela, é natural que haja nela um grande desejo de salvar. Se a pessoa diz que ela é crente, evangélica, é cristã, mas se vidas perecendo não incomoda ela, se nesse momento ela sabe que existem pessoas que estão sujeitas a passar a eternidade no lago de fogo, no lugar de tormento, por não terem sido... Então, o lago de fogo e enxofre é o contrário da salvação. É o contrário. É disso que a gente quer salvar as pessoas. Sim, sim. Então, se ela pensa nisso e não incomoda ela também tem um problema. Porque a pessoa que é salva, arde dentro dela o desejo de salvar. Ela se preocupa com a família. Ela fica pensando, poxa, se minha mãe morrer sem ser alcançada, se meu filho morrer, se aquele meu amigo morrer sem ser alcançado. Então, para que a pessoa que está em casa entenda, o pastor Walter,
ela foi salva. Salva de quê? A salvação nos livra de quê? Vamos lá. Então, a Bíblia diz que todo homem foi destituído da glória de Deus, né? No plano perfeito de Deus, quando Deus criou a humanidade, Deus ele cria um lugar de delícias, que era o jardim, que ali seria, aquilo ali naturalmente seria uma expansão, ia se expandir sobre toda a terra. Era o paraíso. Era o paraíso. Todo mundo conhece, já ouviu falar. Então Deus ele faz o homem, faz ali, que não é o nosso assunto hoje, né? Deus coloca ali seus princípios. Quando o homem ele abole a lei de Deus, ele escolhe desobedecer a Deus, ele é destituído. Ali se instaurou a morte do homem, que a gente entende ela em 3 aspectos. O homem morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus, ele morreu fisicamente, o corpo dele se tornou perecível. Porque o homem era eterno, né? Ele seria eterno. Dentro do paraíso. E ele morreu moralmente, porque esse homem perde a credibilidade diante de Deus. Então, naquele momento ali, existe uma ruptura, ou seja, o homem, aquele gênero humano que seria eterno, foi destituído, aonde entra a questão da morte. Aí começou a perdição. Ali começou, a morte se instaurou ali. Ou seja, o que era a morte? A destituição do homem da eternidade. Ou seja, aquele atributo de eterno, né, que Deus deu para o homem, ele perde ali. Mas ele perde o atributo de eterno com quem? Com o próprio Deus. Tá certo? Então o que Deus faz? Para não destruir, porque Deus podia pegar a humanidade e destruir. Se Deus quisesse, ele destruía a humanidade. Mas como Deus é amor, como Deus é misericordioso, quer dizer, o que é a palavra misericórdia? É você entender a miserabilidade de alguém. E Deus sabia que a possibilidade daquela pessoa errar, falhar. Exatamente. Deus sabia que a partir desse erro de Adão, milhares e milhões de pessoas nasceriam acometidas da mesma perdição, tá certo? Sem serem voluntárias. Como o apóstolo Paulo disse, que a criação foi sujeita à vaidade não voluntariamente. Ou seja, essa pessoa que nos ouve agora, ela não é pecadora porque ela quer. Ela já nasce com a natureza adâmica. Ela foi sujeitada a isso. Aí a gente entende, né? Porque muitas vezes a criança, do nada, começa a xingar um palavrão. Né? Daqui a pouco aquela criança purinha, daqui a pouco ela tá fazendo pirraça, ela tá desobedecendo, ela tá arrumando briga com a outra. Mas essa criança aprendeu isso com quem? Desse jeito. Quer dizer, natural. Porque uma outra natureza se associou a essa pessoa. Mas que natureza? A natureza daquele que o Adão e a Eva resolveram. A natureza humana, né? Que vem de Adão e Eva. Na verdade, pastor, o que corrompeu o homem foi uma natureza espiritual que ele deu crédito, que ele absorveu para ele, né? Você é referência daquele que você ouve. Você convive com alguém, você começa a se parecer com esse alguém, né? Então hoje a referência de natureza humana, quando se fala natureza humana, quer dizer, a gente já vai lembrar que aquela pessoa ela vai cometer falhas. Por ela ser humana, ela vai cometer falhas, ela vai cometer erros, né? Quando ela se liberta dessa natureza humana e entra a natureza divina, né? Que é quando a pessoa tem um encontro com Deus, a pessoa nasce de Deus, né? Então ali já muda, já não tem como mais essa natureza humana ser 100% dominadora na vida dessa pessoa, porque agora tem Deus. É isso? Não, a questão é o seguinte, pastor, a pessoa é pecadora e não sabe por quê. Então, por que a pessoa é pecadora? Ela já nasce com isso. Ou seja, o que fez o homem perder a semelhança de Deus na sua essência? Né? Nós sabemos que ali, quando houve a ruptura, quando houve o pecado, que o homem resolveu obedecer a Satanás, tocar onde não era para tocar, mexendo não era para tocar, desobedecendo a lei de Deus, o homem naturalmente ele perdeu a sua essência e uma nova essência se associou ao homem e que deu ao homem agora essas características diferentes do Criador. Então o que Deus faz? Para Deus seria fácil. Para Deus seria muito fácil acabar com a humanidade. Mas ele, por amor à humanidade, ele agora desenvolve um plano. Então a regeneração do homem não veio por meio de Deus matar todo mundo. Não. Né? Veio por meio do arrependimento. Exatamente. Do encontro com Deus. É o plano da salvação. É o plano, né? Porque a pessoa tem que entender que às vezes a pessoa ela é crente, religiosa,
mas ela não entende o que é o plano da salvação. Nós sabemos que existe, infelizmente, milhares de pessoas que são religiosas hoje, que no arrebatamento da igreja essas pessoas não serão levadas. Qual é a condição da pessoa ser salva se ela disse que levantou a mão e aceitou Jesus, né? Como a gente faz o apelo e a pessoa vem à igreja. O que garante a pessoa que ela vai ter a salvação? Que ela é salva, que ela tem parte nesse reino. Porque se você observar, quando Jesus ele começa o seu ministério, quando ele institui esse plano, porque na verdade Jesus trouxe esse plano para a humanidade. Jesus traz essa saída. Primeira coisa que ele disse, arrependei-vos. Então, Jesus traz essa saída, mas será que nós, a igreja, nós temos levado essa saída para as pessoas? Como Jesus trouxe? Do jeito que Jesus quer? Porque hoje essa é a questão, né? Será que nós temos feito de tudo? Será que nós temos levado do jeito que... Porque hoje, né, se prega, assim, né, Jesus veio trazer vida com abundância. Mas o que seria isso? O que seria essa vida abundante? Então, muitas vezes a gente se aplica muito no financeiro, né, se aplica muito no sentimental, se aplica muito na pessoa se libertar do mal, mas a gente não se aplica em ensiná-la o que Jesus quer, né? A transformação que Jesus quer fazer nela, né? Então acaba, quer dizer, as pessoas, como o senhor falou, a gente é fruto do meio que nós vivemos. Será que no meio que nós temos trazido as pessoas, a igreja que a gente tem trazido hoje, as pessoas hoje, é a igreja que faz as pessoas entenderem o que é o plano da salvação? Então, aí depende de como está sendo ensinado. O que está sendo ensinado? O que nós temos ensinado? Quando tiver pessoas aí, Rafael, você pode, né, se tiver alguém querendo comentar, tá? Na verdade, o que a gente tem, o que tem sido ensinado, né? O grande problema hoje é o tipo de evangelho, sabe? É o tipo de... Que evangelho? Que Deus, né? Porque a pessoa ela quer que Deus cure, a pessoa quer ser próspera. O que a religião... Ela quer receber algo de Deus, né? Mas não entende que tem que perder algo também. Exatamente. O que a religião evangélica, muitas religiões evangélicas hoje têm falado para as pessoas que Deus pode prosperar, Deus pode curar, Deus pode salvar a família, isso é fato, isso é uma consequência, né? Quando ela é alcançada por essa salvação, só que na verdade, o maior plano de Deus é salvá-la. É que ela entenda o que é a salvação. Quer dizer, ela é crente por quê? A pessoa frequenta a igreja por quê? Agora, o que o senhor está dizendo, o que essa pessoa tem ouvido? O que ela tem aprendido? O que ela tem aprendido? Eu não sei se o senhor conhece, desculpa, não sei se o senhor conhece uma história que um rapaz, ele tinha sofrido um acidente, então ele perdeu as pernas, né? Então ele só tinha da cintura para cima, ele não tinha as pernas. E ele foi vivendo a vida toda daquele jeito, né? Se sentindo incompleto, até um dia que ele chegou na igreja. E o pastor falando, você tem que se entregar por completo, você tem que se entregar por completo, você tem que se entregar por completo. E aquilo na cabeça dele, poxa, né? Ele nunca se sentiu um homem completo por falta das pernas. E aí nesse dia ele, ouvindo a pregação de entrega, né? Da alma, entrega da vida, ele se levantou, assim, saiu da cadeira no meio do culto, né? E foi se arrastando até o altar. Quer dizer, a igreja parou, o pastor parou, as pessoas tentando, né? Os obreiros ali da igreja tentando... O pastor falou, não, deixa ele à vontade. Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Porque, poxa, só dele pular da cadeira e vir em direção ao altar já foi uma coisa, né? Alguma coisa ele queria falar. Alguma coisa ele queria colocar para fora. E o pastor ficou ali aguardando. Ele veio, conseguiu, com dificuldade, subiu os degraus. E ele falou assim, pastor, eu estou prestando atenção no que o senhor está falando e o senhor não para de dizer que nós temos que nos entregar por inteiro. Agora, como que eu, um homem que não tenho as pernas, sou um homem pela metade, como que eu vou me entregar por inteiro? Então quer dizer que Deus não vai me aceitar do jeito que eu sou? Quer dizer, ele não tinha entendido, né, o que era essa entrega.
E aí o pastor falou assim, meu amado, Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Mas Deus aceita um homem, assim como você, que aparentemente só tem a metade, mas que quer se entregar por inteiro. Porque essa entrega não é física. Ela é corpo, sim, mas ela também é alma e ela é espírito, ou seja, é mente, é sentimento, né? Fisicamente também. Quer dizer, nada impede essa pessoa que agora está nos assistindo, que de repente ela fala assim, poxa, mas eu entreguei boa parte da minha vida aos vícios. Eu entreguei boa parte da minha vida às noites. Talvez essa pessoa que está nos assistindo agora, pastor Walter, ela está em estado terminal com o vírus do HIV. Talvez essa pessoa que está nos assistindo agora, né, está participando aqui desse podcast, a pessoa fala assim, poxa, mas eu já matei, eu já roubei, e aí? A minha vida toda foi no erro. Quanto tempo de vida essa pessoa tem? De repente ela acha que está no fim. Ela está já passou da metade da vida, mas nada impede dessa pessoa pegar o que ela tem, não importa se é mais um dia, não importa se é mais um ano, não importa se é mais de uma década, e fazer uma entrega total. Essa, como o senhor disse, a salvação, ela não é entregue àquelas pessoas que elas querem os benefícios de um salvo, mas elas não querem fazer os sacrifícios que aqueles que querem ser salvos têm que fazer. Porque quantas pessoas não querem a salvação, mas não quer largar a bebida? Não quer largar os vícios, não quer largar o adultério, não quer largar a prostituição. E disse Jesus, o reino dos céus é tomado por esforço. Então, se essa pessoa se acha incompleta, né? A consciência dela diz que ela é pecadora, incapaz de aceitar Jesus, é uma das maiores mentiras que o diabo tem implantado na mente da pessoa. Porque se a pessoa se entregar por inteiro, Deus vai se entregar também para essa pessoa, pastor Walter, por inteiro. É verdade, porque o que acontece? A salvação ela é um processo na vida de uma pessoa, né? Se você observar, biblicamente falando, se você observar, uma pessoa surge à eternidade, uma pessoa se torna salva a partir de um nascimento, né? Você vê que o próprio Senhor Jesus, o que ele disse para Nicodemos? Havia o Nicodemos, que era um homem com um conceito muito bom na religião, sabia tudo de religião. E havia algumas perguntas que ele não tinha resposta. E de repente, essa questão da morte incomodava ele. Como talvez incomoda você que está ouvindo a gente. Não só morte, como nascer de novo, né? Não, porque o que hoje, pastor, o que mais incomoda as pessoas, porque o único ser criado por Deus que tem certeza que vai morrer é o homem. Você vê, hoje só tem animais, né? Sim, sim. Então, os seus cachorros, eles dormem, acordam, não tem preocupação com isso. Isso não incomoda eles. Por quê? Porque eles não têm consciência que são finitos, que irão morrer. E hoje o que mais incomoda as pessoas é a certeza que ela tem da morte. De repente você que está ouvindo a gente aí, você tem vivido sem paz porque você sabe que vai morrer. E se você não morreu, pode esperar que você vai morrer. Fisicamente você vai morrer. Você não vai morrer espiritualmente. Não é uma notícia que vai... Calma. Não é para surpreender, né? Mas hoje muita gente fala, não fala isso não. Você tá me gorando, você tá... né? Os antigos falavam isso, pessoal, né? Não desliga não, por favor. Não saia da live, fique aí, tá certo? Porque existe cura para isso. Os antigos falavam isso, você tá me gorando, né? Então, vamos lá, deixa eu terminar meu raciocínio. Então, hoje, as pessoas têm a consciência disso. Mas isso tem como resolver isso. Você vê que a primeira coisa que Jesus fez, se você observar, quando ele começa instituindo o plano da salvação, porque Jesus não veio trazer religião aqui, isso é uma besteira. Né? Às vezes a pessoa fala assim, a minha igreja que é a certa. Minha religião que é a certa. É um dos motivos pelo qual a gente sabe que todos não estão botando toda a força. Porque o tempo que eles têm brigando, eles poderiam estar fazendo muito mais. Né? Exatamente. Hoje tem
se perde tempo para ficar falando aqui é o lugar, aqui é o lugar, essa é a igreja, né? Ou então se perde tempo falando mal, aquela não presta. E quando vai ver, olha só, é dinheiro jogado fora, que poderia ser sido aplicado realmente. As pessoas se não alcançadas. Porque o que acontece? O Senhor Jesus, a primeira palavra que Jesus disse, quando ele começou o ministério dele, que ele deu início ao plano da salvação ali, a primeira coisa que ele disse assim, arrependei-vos. Primeira coisa é o arrependimento. De repente você está aí, né, frequenta a igreja, de repente você é um desigrejado, você está triste com Deus. Tem muita gente hoje, pastor, tem pessoas hoje tristes com Deus. Porque foi prometido a ela que ela ia virar crente evangélica e a vida dela ia ser transformada. Ela ia prosperar, ganhar dinheiro, ficar curada de uma determinada enfermidade. Isso não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Porque existe uma condição da pessoa receber o reino de Deus, a salvação dentro dela. E o primeiro passo é o arrependimento. Se não houver arrependimento, a pessoa não tem condição de alcançar. Foi isso que João Batista veio falando, né? Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, aqueles que se arrependeram, se limparam, né? Ficaram vazios de si para que o reino de Deus ocupasse, né? Como é que Deus vai entrar se já tem alguém lá dentro? Desse jeito. Como é que ele vai trazer um novo reino se o reino antigo está lá? O Senhor antigo está lá? Então, porque o Espírito Santo, esse processo do novo nascimento, que a gente está falando aqui da salvação, ele se dá a partir do arrependimento. Quando a pessoa ela se arrepende, porque o que acontece? A palavra de Deus ela é semeada na pessoa, né? Ela é lançada na pessoa como uma terra. A pessoa é a terra que é lançada a semente, né? E a primeira coisa que o Espírito Santo ele proporciona na pessoa é arrependimento. Porque o Espírito Santo ele dá para a pessoa todo o suporte para ela ser salva. Né? Por exemplo, as pessoas que não terão a salvação, elas não serão condenadas porque eram pecadoras. A Bíblia não fala isso. As pessoas que não participarão da vida eterna, desse reino que Jesus disse é chegado, o reino dos céus, elas não ficarão fora desse reino porque eram pecadoras. Elas ficarão fora desse reino porque elas... não se arrependeram. Porque elas recusaram a salvação. Né? Porque quando uma pessoa, a palavra de Deus, que é a semente, é lançada numa pessoa, logo o Espírito Santo vem proporcionar o arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende, qual é a esperança de Deus? É que ela se curve. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, pastor, a gente está falando aqui de alguns que não têm colocado toda a força para levar o evangelho que salva. Mas também há muita gente, né? Há muitas igrejas, há muitos pastores, há muitos irmãos, né? Que a gente, como no caso da Andressa, né? Abrindo mão das suas vidas, deixando de viver os prazeres para poder dar o prazer para alguém conhecer a Deus. Não é isso? Também. Por quê? Mas por que isso? Porque como o senhor falava aí, a pessoa que ela conheceu tão grande perdão, né? Por que as pessoas que mais se aplicam em ajudar a salvar os outros são aqueles que mais erraram na vida? Você vê, a prostituta, quando ela se converte, ela consegue enxergar o tamanho do perdão que ela recebeu. Quer dizer, ela não consegue mais só ficar sentada. O traficante que tirou vidas, e ele sente o peso, né, daquilo que ele fez na cegueira, servindo o diabo. Quando ele vem para o lado da luz, né, o lado de Deus, quer dizer, a gratidão dele é tão grande. Ele nunca vai poder pagar o que Deus fez por ele. Então ele vai ser grato todos os dias. Grato como? Levando para as pessoas o que ele recebeu. Dando para as pessoas o que eles... né? Então nós temos pessoas, sim, colocando toda a força, se aplicando. Eu creio, isso é fato, né? Exatamente. E a grande questão é o que o senhor está dizendo, né? O que a pessoa tem feito? Será que eu tenho feito mais do que eu posso fazer? Porque às vezes também a pessoa, ela foi agraciada por essa graça de Deus, ela foi alcançada, resolveu os problemas dela, mas há pessoas que precisam dela. Tem gente esquecendo do amor que recebeu. É desse jeito. Quer dizer, é
bom a pessoa pensar, né? Você que está em casa agora, né? Que está na sua casa, está assistindo a gente, e você alcançou isso, o que você tem feito? Você tem dado uma ligação para alguém? Você tem ido nos hospitais? Será que quando a pessoa, ela lembra que alguém está sofrendo, se incomoda ela? Salomão, na sua sabedoria, pastor Walter, ele disse assim, Eclesiastes 9, versículo 10, ele fala assim, ó, tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no Seom, né, o além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Quer dizer, o que a gente tem que fazer hoje, bota toda a força. Caramba, como é que pode, o pastor Walter? Essa pessoa, ela foi salva do inferno. E, assim, eu respondo por mim. Eu não estou aqui por mérito. Há pessoas que fizeram menos do que eu fiz e desceram à sepultura rejeitando a oportunidade que hoje eu tenho. Mas foi escolha delas, né? Então, hoje, com a consciência de tão grande amor que me foi dado, tão grande perdão, tão grande oportunidade que me foi revelado, quer dizer, eu não posso. Não tem como você dormir, vamos dizer assim, em paz. Sabendo que tem alguém sem paz. Poxa! Desse jeito. Não, e aí hoje a gente vê, a pessoa tá ali dentro da casa dela, ela tá vendo uma pessoa se perdendo dentro da casa dela. E a pessoa consegue conviver com aquilo, ela tá vendo um vizinho ali, ela tá vendo um amigo de infância. Aí você vai se lembrar daquela história que a senhora, né, ela era de uma outra religião, que não falava do plano da salvação. Até que um dia essa senhora que não conhecia o plano da salvação, ela chegou numa igreja. Ela ouviu a pregação do evangelho, ela foi convidada, né, para deixar aquele mundo, para deixar aquela vida e aceitar Jesus como Salvador, e ela aceitou. Aquele dia marcou a vida dela. Pô, você vai lembrar do dia do seu encontro com Deus? Eu lembro do dia do meu encontro com Deus, marcou. E essa mulher saiu dali com alegria. Ela saiu com um gozo tão grande que a primeira coisa que ela fez foi ir na casa da vizinha. E falou assim, olha, eu fui num lugar maravilhoso. E naquele lugar maravilhoso o pastor me falou do Senhor Jesus. Olha, ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim. Ele me fez ser livre daquele peso que me tomava, daquela culpa, daquela acusação. E o que eu provei, eu vim aqui falar para você, vamos lá comigo, eu quero que você prove também. Aí a moça falou, a vizinha falou assim, mas aonde você foi? Aí eu fui em tal igreja. Aí ela falou, mas eu também sou de lá. A vizinha olhou e falou, você tá de brincadeira. Você frequenta aquele lugar? Frequento. Quanto tempo? Eu tô lá há anos. E você nunca me convidou? Você nunca me falou daquele lugar maravilhoso? Quer dizer, ela considerava aquela mulher sua amiga. Mas olha olha o nível de amizade. Olha o egoísmo nessa amizade. De provar de algo tão bom e não ter coragem de compartilhar. E será que não é assim? Será que não é esse tipo de vizinho, nem esse tipo de esposa, nem esse tipo de marido, nem esse tipo de filho, nem esse tipo de amigo que você se tornou? Você está entendendo? Quer dizer, a pessoa está provando da alegria da salvação e não leva isso para outras pessoas. E o senhor percebe também, né? Aí a gente começa a entender, o Espírito Santo ele começa a revelar para a gente, no nosso espírito, por que existe tanta gente crente infeliz? Que não é batizada com o Espírito Santo também. Por que existe tanta gente da igreja infeliz? Falta paz, falta saúde, falta alegria, né? O que o Senhor Jesus disse? Ele disse assim, ó,
Olha o que Jesus... Isso é um princípio, Sim. tá? Ele disse, dai e se vos há dado. Eu só vou colher o que eu planto. A pessoa, vamos lá, a vida dela melhorou, para ela tá bom, mas o que ela tem oferecido? O que ela tem plantado para ela poder colher? Às vezes a pessoa reclama que não dorme de noite, ela não tem alegria, depressiva, está desanimada, insônia, mas o que ela tem? O que ela tem? O que ela deu? Ela não dá. Ou seja, qual é o segundo maior mandamento? Né? É amar ao próximo como a ti mesmo, certo? Foi o que Moisés falou lá. Estava escrito nas tábuas. Mas Jesus disse assim, ó, um novo mandamento vos dou. Mas como é que podia ser um novo se Moisés já tinha falado quase a mesma coisa? Mas por que era um novo? Jesus disse assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O que Jesus fez? Ele deu a própria vida por nós. Então, existem coisas que eu não estou colhendo porque eu não estou semeando. Então, hoje eu sou um crente íntegro se a minha vida está sendo gasta, está sendo sacrificada pela vida do outro. E ele acabou resumindo, né, os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o próximo, você não vai matar. Se você ama o próximo, você não vai adulterar. Você não vai destruir o casamento dos outros. Não é isso? Se você ama o próximo, você não vai roubar nada de ninguém. Tudo se resume a isso. Por que a pessoa hoje, ela quer roubar? Por que ela chega ao ponto, pastor Walter, de matar uma pessoa por causa de um celular? Porque não ama a Deus. E por não amar a Deus, não tem o amor ao próximo. E é o que tem acontecido hoje. De repente você não rouba um celular. De repente você não destrói um casamento. Mas isso não tira um erro que a igreja hoje tem cometido. Muitos dentro da igreja hoje têm cometido. Ter recebido tão grande amor e não compartilhar. Então, é o que Jesus disse. Ele disse, dai-se-vos a dado. Né? Quando ele fala desse novo mandamento, ele está dizendo... Você vai tomar um café não, pastor Walter? Estou tomando. Ele está dizendo o seguinte. O que ele está querendo dizer? Eu só estou cumprindo esse mandamento quando eu estou oferecendo a minha vida em favor da vida do outro. Se a pessoa diz que ela é evangélica, é crente, é cristã, é salva, e ela não tem oferecido a vida dela para resgatar o outro, então a fé dela é vã. Sim. É o que Jesus está dizendo. Por isso que o mandamento é novo. Se eu digo que sou filho de Deus, sou salvo, fui resgatado, né? Fui alcançado pelo plano da salvação, mas a perdição do outro não me incomoda, eu não entendi o que é o novo mandamento. Né? Como que eu posso colher aquilo que eu não plantei? Por que hoje a vida de muitas pessoas é muito difícil? O índice, o senhor sabia que o índice de pastores se suicidando, obreiros se suicidando, missionários se suicidando, por que uma pessoa que o Espírito de Deus supostamente a vive nela, ela se suicida, tira a própria vida? Ou seja, aí a gente entende. Ela não tem colhido. Mas por que ela não tem colhido? Porque ela não tem semeado. Eu vou falar uma coisa que vai chocar muita gente, mas eu tenho que falar isso. Eu fiz parte de uma instituição durante 30 anos. Fui oficial dessa instituição durante 25 anos. E vai fazer um ano, né, que a gente está dentro desse projeto, que é a Comunidade Evangélica Deus em Primeiro Lugar. Mas uma coisa que me chama muita atenção. Nesse um ano, ninguém daquela instituição que eu servi durante esses anos, ninguém ligou para mim para perguntar como eu estou, aonde eu estou. Você entendeu? Aí entra essa pergunta. Será que nós estamos fazendo tudo para salvar alguém? Porque hoje a gente está aqui, né, falando do amor de Deus, mas eu poderia estar perdido, e aí? Será que nós nos tornamos descartáveis assim? Quando a gente não, vamos dizer assim... Atende o interesse. Atende, já não está mais entregue aos fins daquela instituição, né? Aos fins daquela igreja. Será que... E aí? A gente cai no mar do esquecimento? Será... Eu vou mais fundo. Eu quero te dizer o seguinte, a gente não está aqui para falar mal de uma instituição, não é isso.
Isso é para, talvez, ajudar. Ajudar. Eu peço que isso ajude. Por que eu peço que ajude? Porque, graças a Deus, hoje a gente está aqui. Mas há pessoas que um dia estiveram ali com a gente que hoje estão perdidas. Pô, será que a passagem da 100ª ovelha, ela perdeu a força? Será que aquele exemplo que Jesus deixou, né, pra gente, poxa, são 100 ovelhas no aprisco. Uma ovelha se perdeu. O que ele fez? Deixou as 99. E o que ele fez, pastor Walter? Ele foi atrás. Ele foi atrás. Então, eu quero trazer essa consciência. Eu quero trazer essa consciência para você que, de repente, entrou dentro de um sistema que você está vendo o seu irmão caído. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo, não importa. Não importa o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Pastor Walter, se ele ainda está vivo, é por quê? A vida vem de quem? Por que Deus está deixando ele vivo? Porque Deus não desistiu dessa alma. Né? O erro não pode assinar o atestado de óbito dessa pessoa. As regras de dentro da igreja não podem ser maior do que o amor de Deus. Então eu volto ao tema. Será que nós estamos fazendo de tudo para salvar uma alma? Não, eu estou fazendo de tudo para salvar uma alma que nunca conheceu a Deus. E aquela que teve, pastor Walter, um desencontro com Deus? Desse jeito. Você vê que o próprio Paulo, né, ele disse, levai a carga um dos outros. Só que é o seguinte, pastor, a pessoa só dá o que tem. Por exemplo, a comunidade evangélica, né, que é essa igreja, esse projeto evangelístico para a salvação que nasceu do coração de Deus, né, passou pelo Senhor e tem se estendido para a gente aqui, ela só vai dar o que tem. Ninguém dá o que não tem. Tá? E o que torna o evangelho verdadeiro, né? O que faz a minha religião não ser vã, como o Espírito Santo disse? É o amor. Você vê que Paulo disse o quê? Paulo disse o quê? Ainda que eu desse o meu corpo para ser sacrificado, ainda que eu pegasse os meus bens e desse para matar a fome dos pobres, se o amor não é uma verdade em mim, não adianta. Você está entendendo? Não adianta. A pessoa, essa instituição que o senhor está falando aí, né, que nós não estamos aqui para falar mal, quem a gente sim, vai julgar, a pessoa só dá o que tem. As pessoas só conseguem dar o que tem. O senhor está dando agora o que o senhor tem. Sim. Ninguém dá o que não tem. Então, mas por que o nome aqui é Café com Debate? Porque são assuntos que têm que ser trazidos à tona. A gente vive hoje, pastor Walter, dentro de um tabu que muitas vezes você não tem liberdade para falar. E foi disso aí que nasceu também, né? Não estou aqui para falar de igreja, mas hoje nós estamos dentro desse projeto. Eu não saí como eu disse, de uma igreja porque eu queria abrir uma igreja. A gente saiu porque a gente queria falar aquilo que Deus botava dentro da gente. A gente queria, vamos dizer assim, trazer à tona assuntos de coisas que muitas vezes a gente viu e não tinha como, né? Então hoje, poxa, aquele rapaz saiu. Então, olha, ninguém mais pode ter contato com ele. Mas é uma alma. Ele fez a escolha de sair, sim, de uma instituição. Mas nós não podemos colocá-lo para fora do plano da salvação. Né? Independente dele estar querendo estar aqui ou não, eu não posso ficar feliz sabendo que aquele meu irmão hoje, ele largou o altar para estar num bar. Ele largou o altar para estar numa boca de fumo. Ele largou o altar para voltar para as trevas. Quer dizer, e aí? Ah, não, a escolha foi dele. Problema? Não, problema não. Uma palavra pode lhe trazer a consciência. Olha Pedro. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Não era o suficiente para Jesus ter desistido dele? Mas não foi assim. Não foi assim. Jesus o resgatou. Jesus, a gente tem falado muito a respeito de Judas também, né? O que Jesus pôde fazer para que Judas não terminasse do jeito que ele terminou, ele fez também. Quer dizer, ele deixou exemplo para a gente. E qual é o exemplo que nós estamos dando?
Quantas vezes num pensamento eu caí dentro de mim? Hã? Quantas vezes dentro do Senhor, com um pensamento, o Senhor não caiu dentro do Senhor? Mas Deus trouxe alguém para nos trazer a consciência, né? Tem até aquela canção do Sérgio Lopes que eu gosto muito, né? Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Nessa caminhada de 30 anos, pastor Walter, o senhor quanto tempo? 36. 36, eu 30, o senhor 36. Quantas vezes Jesus me levantou? Mas levantou para quê? Você está de pé para quê? Para apontar o dedo para o que está caído e... ficar feliz. Olha lá, tá vendo? Olha lá o desgraçado. Largou o evangelho, agora está bebendo. Quer dizer, para dar mídia. Mídia com sofrimento, mídia com a queda. Quer dizer, uma coisa que não dá. Então eu volto ao tema. Será que nós temos feito de tudo? Será que nós temos vencido o orgulho, vamos dizer assim, aberto mão dessa coisa carnal para dar vazão à vontade do Espírito? Porque qual é a vontade do Espírito? Que aquele que caiu se levante. O que está fraco seja fortalecido. Poxa, é uma coisa que a gente tem que considerar, são princípios que a gente tem que... Porque talvez a gente está se denominando cristão e sem viver o que Cristo viveu. A grande questão é o que é o amor, né? Como viver? O que é o amor, né? Que a Bíblia fala, que o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus falou de amor, mas ele ensinou com a própria vida dele. E às vezes a pessoa acha... A grande questão também é que às vezes a pessoa ela não acredita que ela seja capaz de salvar a outra. Sim. Só que o que Deus precisa, na verdade, o que Deus precisa de mim para salvar aquela pessoa é que eu seja uma voz. Você já se afastou alguma vez? Nunca me afastei. Nunca se afastou. Graças a Deus. Eu tive uma experiência no meu início que, não sei se eu tinha 1 ano mais ou menos de igreja, e aí eu botei na minha cabeça que eu não queria mais. Aí eu lembro como se fosse hoje, né? Um obreiro que me acompanhava, ele foi lá na minha casa, aí falou assim, e aí Marcelo, eu não te vi na igreja domingo? Eu falei, obreiro, eu não tô mais na igreja não. Isso aí foi, eu faltei domingo, ele foi na minha casa na segunda. Eu falei, não tô mais na igreja não. Como que tu não tá, cara? Sexta-feira você tava, você só faltou domingo. E eu vim aqui hoje. Eu falei, não tô mais na igreja não. Ele falou, vem cá, você lembra o dia que você se batizou? Eu falei, lembro. Você lembra que você entregou tua vida para Deus, para Jesus? Eu falei, lembro. Então, você não pode tirar das mãos dele aquilo que você entregou. Pastor Walter, aquilo ali... Você não pode tirar da mão de Deus o que você entregou. Marcelo, não tire da mão de Deus o que você deu. Não é mais sua essa vida. A vida é dele. Pô, aquilo veio. Olha, aquela palavra veio trazendo uma consciência. Eu sei que eu abaixei a cabeça, falei, poxa, me perdoe. Mas se ele não tivesse ido ali? Desse jeito. É porque todo mundo está sujeito, né? Não, se ele não tivesse ido ali. Se ele não teria nascido, vamos lá, o pastor Marcelo, se ele não tivesse ido ali, não teria nascido o esposo da dona Célia. Se não tivesse ele ido ali, quantas pessoas que nesses 25 anos de ministério a gente pôde ajudar? Não? E quanta gente, como eu estava naquele dia, estão por aí, precisando que chegue alguém ali. Então, eu quero trazer essa... E de repente essa pessoa está ouvindo a gente agora, você está ouvindo a gente em casa agora, né? Aí até justifica por que você não tem conseguido fazer. Porque se a pessoa só dá o que tem, talvez seja por isso que essa pessoa que nos ouve agora, ela não tem conseguido alcançar outra. Porque de repente ela é esse Marcelo que esteve fraco. Imagina a esposa que não está salva querendo salvar o marido. Desse jeito. O marido que não está salvo querendo salvar a esposa. Mas se essa é a situação dela, há esperança. De repente é por isso que a gente está falando aqui. Né? De repente é por isso que o Espírito Santo tem trazido essa consciência. Porque de repente essa pessoa, talvez ela diga assim, poxa, eu até gostaria de fazer, mas eu não tenho forças.
Ou seja, ela não pode dar o que ela não tem. A gente tem um trecho aqui de um filme, A Lista de Schindler, o senhor deve ter assistido. Então tem uma parte muito marcante, né, que um alemão, né, ele... Vamos assistir, né? Melhor, né? Coloca aí, por favor. Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos, mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Crianças, jovens, velhos, senhoras. Ele trouxe para a sua fábrica. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas, no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto... 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos, o que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então,
Vocês conseguiram assistir esse filme? Que bacana, né? Olha a entrega desse homem. E o detalhe é o seguinte, pastor Walter. Depois que ele fez, né? Aí veio a cobrança que não é do homem. Veio a cobrança do próprio Deus que tinha dado toda a condição a ele de fazer mais, né? Você veja que as pessoas que foram salvas estavam gratas. Porque para elas ele tinha feito tudo. Mas veio o próprio Deus falando. Você poderia ter feito mais. Então ele começou, a boca fala o que está cheio o coração, né? Então era o próprio Deus, né, falando, você poderia ter feito mais. Na consciência dele ele sabia. Então hoje nós temos aí pessoas que o evangelho tirou da bancarrota. Hoje nós temos pessoas que o evangelho tirou da miséria. Pessoas que hoje poderiam estar fazendo muito mais, dando condição do evangelho chegar a toda a criatura. Mas não entenderam o porquê Deus os colocou em lugares altos. E tem gasto o que tem, o tempo que tem, só para viver para si. Porque a pessoa sempre tem alguma coisa para oferecer, né? De repente a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para patrocinar o evangelho. Mas você tem voz. Voz. Você pode fazer uma visita. Tem um amor. Você pode ligar para alguém. Você pode chegar na igreja e falar assim, ó, o que eu posso fazer para ajudar? Não é verdade? E de repente essa pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, que ela não tem essa disponibilidade de tempo, mas ela tem recursos. Será que a gente consegue aquele vídeo do trabalho ontem no asilo? O pastor Walter tá falando aí, eu... Vê aí com a dona Célia, quem gravou lá. Poxa, muito bacana, o senhor tá falando aí, né? Então ontem nós tivemos uma tarde muito bacana, que a gente foi no asilo, e lá nós tomamos um café, né, com os vovôs, as vovós que estavam ali naquele asilo, e a gente viu ali, poxa, a alegria deles, né? O quanto a nossa presença ali, né? Eu falo isso com muita humildade, mas foi importante para aquelas pessoas. E aí eu lembro que quando nós estávamos indo, uma das pessoas falaram assim pra gente, inclusive chama ela aí pra mim, dona Márcia. Ela falou assim pra mim, poxa, pastor, hoje eu não tenho condição de ajudar em nada. Falei, dona Márcia, a senhora está levando o seu amor. A senhora está levando o que o senhor falou aí, a sua voz. Poxa, e para aquelas pessoas ali, o lanche foi bacana. Mas o amor, né, o carinho que elas receberam ali foi uma coisa, né? Porque o senhor vê que os homens que Jesus escolheu, né, para levar essa mensagem de salvação, Entra aí, dona Márcia. Eram homens simples. Entra. Eram homens simples e que materialmente, humanamente... Fica aqui perto do pastor Walter. Materialmente e humanamente teria muito pouco para oferecer. Mas o que o Senhor fez? Capacitou. Na verdade, o que Deus precisa é que a pessoa queira, que haja uma disponibilidade. Porque o recurso vem de Deus. Sim. O recurso do falar. O próprio Senhor Jesus disse, ó, vai lá dizer que eu vou... O meu Pai que vai dar as palavras. Né? Dona Márcia, deixa o pastor Walter vai dar um espacinho para a senhora falar. Como é que foi a experiência da senhora ontem lá no asilo? Eu estava falando aqui para as pessoas que, né, quando nós estávamos indo na direção, ela falou assim, poxa, pastor, eu não tenho nada, né, hoje para poder ajudar no café. O que eu falei para a senhora? Ele está dando, que é o amor. Não é isso? E como é que foi para a senhora saber que a senhora enxergou a importância da senhora ali naquele lugar? Enxerguei. Fala aqui no microfone aí do pastor Walter. Enxerguei. Eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha ido num asilo, nunca tinha feito aquilo. Não. Tá vendo? Olha só, pastor Walter. Será que nós temos feito de tudo para salvar uma alma? Quer dizer, a dona Márcia até então nunca tinha tido aquela experiência. Não. Foi a primeira vez da senhora. E como foi? Achei triste. Achei muito triste, né? Achei que também nós seres humanos a gente não vale nada. A gente não vale nada. Viu, né? O abandono de muita gente, né? A gente não vale nada. A gente assim com rancor, com ódio, com mágoa no coração. E não querem mudar. Entendeu? E o final é aquele, né, que eu vi ontem. Qual foi o final? Como que terminou ontem aquela tarde para a senhora?
Foi uma benção, gostei de estar ali, gostei da obra que o senhor está fazendo. A senhora tinha ou não tinha para dar? Tinha. Ah? Você tá vendo? Na hora do final, o amor que a senhora deu, o quanto alegrou aquelas senhoras, né? Aqueles senhores, né? Sim. Então valeu a pena. Valeu. Amém. Deus abençoe a senhora. Amém. Então, pessoal, isso aí. Esse debate, né? Esse café com debate, inclusive já está quase chegando a hora do almoço. Esse café com debate é para que você, assim como a dona Márcia veio aqui, né? Ao vivo, não estava nada marcado, não. Ela veio porque a experiência que nós tivemos ontem foi muito bacana. Poxa, talvez tenha aí um asilo perto da sua casa, tem um hospital, né, pastor Valdo? Tem um hospital. Talvez você tenha... A pessoa mora em frente a uma praça. Em frente a uma praça. E tem pessoas ali, né, precisando de uma palavra, mas também precisando. Faz aí 3 pratos, né? Prepara 3 pratos, vai lá, leva. Jesus disse, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Eu tenho certeza que esse gesto vai dar condição dessa pessoa ver que Cristo vive dentro dessas pessoas, né? Vive dentro de você e vai fazer toda a diferença, pastor Walter. É desse jeito, né? E o senhor citou esse versículo aí. Uma coisa que Jesus fazia era se colocar no lugar da pessoa, né? Quando a gente é alcançado pela salvação, a gente aprende a se colocar no lugar da pessoa, né? Quer dizer, o sofrimento de alguém nos preocupa. A falta de paz de alguém nos preocupa. Quando tiver aí algum trecho do que aconteceu ontem, vocês me avisam, tá? Entendeu? Então, voltando a falar o que nós estávamos falando ontem, né? Agora há pouco. É a hora do almoço já, porque tá dando já começa a dar um déficit. O café já não está sendo... É idade, tenha paciência com a gente. É idade. Então, o café já não está sendo suficiente. Então, resumindo, o que falta na vida, às vezes, da pessoa é o que ela não tem oferecido. Porque a pessoa pode dar mais, pode fazer mais. Quer dizer, a pessoa está entrando, né, no carro, quando está acabando a gasolina, né? Aí começa a aparecer lá né? Aquele alerta ali. O alerta. Triste. Caramba, talvez o Espírito Santo tenha falado, você tá apagando. Você vai se esfriar. Você não está colhendo nada, não está plantando. Você não está plantando. Hã? E aí o pastor fala assim, olha, poxa, obreiro, ô missionário, ô pastor. Que pastor chato. Não, não é chato. O pastor que você está chamando de chato, ele está sendo usado pelo Espírito Santo para que você não se apague. Para te alertar antes que seja tarde demais. Porque quem não dá, não recebe. Quem não planta, não colhe. Então, cuidado. E aí entra o pastor Walter. Do tipo de igreja que as pessoas estão tentando nos transformar. Eu lembro que há pouco tempo teve aquela situação com a cantora Bruna Carla, você lembra? Uhum. Então ela foi expor, né, as convicções dela. E a mídia, né, a coisa veio à tona com uma força. Quer dizer, nós não somos um evangelho negligente. Nós temos os nossos princípios. Nós temos consciência do que o mal faz e do que Deus quer fazer. E a gente não vai se calar. A gente está falando aqui hoje do tema, o que a igreja tem feito para salvar pessoas. E há igrejas aí que estão vamos dizer assim, se escondendo da responsabilidade. Estão fugindo. Por quê? Porque não querem ser polêmicas. Não querem desagradar. Querem agradar todo mundo. Jesus disse que aqueles que são inimigos do mundo são inimigos dele. E quem não se junta, se espalha. Quer dizer, não dá para agradar 2 senhores, não dá para servir 2 senhores. Ou você agrada o Senhor da perdição, ou você agrada o Senhor da salvação. Então, entenda, meu amigo, minha amiga, que essa pessoa,
Ela só vai se entregar à verdade se você levar a verdade para ela. Como o pastor Walter falou a respeito de Paulo. Como que as pessoas vão crer se não tem quem pregue? Como que as pessoas vão aprender se não tem quem ensine? Mas sabe o que acontece, pastor? Essa questão da religião. Eu sou uma pessoa meia... Eu sou meio... como é que se diz assim? Eu sou meio revoltado hoje com a questão desse evangelho que as igrejas têm levado para as pessoas, né? Porque hoje a igreja evangélica, ela se transformou na religião do século. Que nós combatíamos no passado. Você está entendendo? Porque a condição, a possibilidade da pessoa ser alcançada e ser salva é a verdade. Só que dá trabalho. É como o senhor fala às vezes, que a nossa pregação, às vezes não enche, não é uma pregação para encher a igreja. Porque para mim salvar a pessoa, eu não tenho que falar só o que ela quer ouvir. Né? Você vê que Jesus curava uma pessoa, fazia um milagre, mas aquele milagre não era definitivo. Ele dizia assim, ó, você foi curada, agora vai e não peques mais. Quer dizer, tinha uma continuidade, você né? Está entendendo? Então, qual era a condição? A pessoa ouvia a verdade e vivia a verdade. Só que isso dá trabalho. Libertar as pessoas dá trabalho. Quer dizer, igual esse assunto aqui. Nós poderíamos estar trazendo polêmicas aqui. Não adianta. Polêmicas assim, do erro de um artista, né? Do erro de um músico, o erro de um jogador. Pô, isso daria um ibope tremendo. Mas o que nós estamos falando aqui é do erro que o evangelho tem cometido, mas com o intuito de ajudar a mudar isso, né? Botar o evangelho nos trilhos realmente, de fazer diferença salvando as pessoas. Então, volto a dizer, o que a gente está falando aqui não é para ferir nenhuma igreja. Exatamente. Não é indireta para nenhuma igreja. Até porque se tiver que falar direto, a gente vai falar. A gente tem medo de quem? Como se fala aí na gira, né? A gente não tem nada preso com ninguém. A nossa responsabilidade hoje é com aquele que nos deu toda essa condição. Então, vamos lá. É porque a questão é o seguinte, vamos falar da gente. Sim. Vamos falar da comunidade, vamos falar da gente, obreiros de Deus, né? Pastores, obreiro, evangelista, missionário, né? Nós, amigos, né? Vamos lá. Nos últimos dias. O que nós, porque supostamente essa responsabilidade é nossa, das igrejas. Né? E você, pastor que está ouvindo a gente aí, o que você tem feito? Né? Esse movimento é o que é? Um clube? Porque às vezes é um clube, às vezes a pessoa está ali, é um clube. As pessoas... Está cheio. As pessoas fazem da igreja, está fazendo da igreja como shopping da vida dela. Ela está cheia. Antigamente ela ia para o shopping, hoje ela vai para a igreja para encontrar com os amigos, para desenvolver... Gosta da música, desenvolver amizade. Agora, a questão está na verdade. Será que essa pessoa tem aprendido a verdade? Porque o que a palavra igreja significa? A palavra igreja é sair, não é ficar. Vou até buscar uma frase aqui, pode continuar. Né? O que significa a palavra igreja? Aqueles que ficam dentro daquele ambiente, aqueles que saem do ambiente. Né? O que a igreja tem feito hoje? O que nós temos feito? O que essa igreja, a sua igreja tem feito? Quer dizer, para poder alcançar o perdido. Essa é a grande questão. O que nós temos feito? Será que nós temos levado o evangelho? Ou nós temos transformado a nossa fé numa mera religiosidade? Entendeu? E essa é a grande questão. Entendeu, pastor? E é bom você fazer essa pergunta para você. Aqui, olha, essa frase aqui me marcou muito, né? A gente participou com as pessoas no Face. Diz assim: nós não podemos ser fracos em formar seres humanos de caráter e amor ao próximo. Pois se assim for, a destruição da humanidade está começando dentro da nossa casa. E é o que tem acontecido. Isso aí. A destruição do reino de Deus, a destruição do evangelho tem começado aonde? Dentro de casa. De casa. Porque as pessoas não vivem ali. É até o que a gente falou domingo, né? Domingo a gente colocou aquela frase, anjos na rua, santos na igreja
e demônios em casa. Quer dizer, olha só. Quem tem sido você dentro da sua casa? O que você tem levado para dentro da sua casa? Então, hoje, a destruição da igreja física, ela começa dentro de casa. Por quê? Vamos lá. A pessoa fala assim, não, mas escutar um funk não tem nada a ver. Tem funk que dá para escutar. Não, eu só gosto do ritmo. Não, mas além do ritmo tem uma letra. Ou não tem? Tem o ritmo. Tá bebendo de alguma tem coisa. Uma letra, tá bebendo de alguma coisa. E aí, vamos lá. Se o filho vê você dançando funk, ele vai imaginar o seguinte, pô, se eu posso dançar, então eu também posso viver esse, né? Porque hoje nós nos denominamos cristãos. Somos seguidores de Cristo. Então, o que se imagina? O meu dia é pautado em cima de quê? Eu vivo o quê? Eu vivo essa vida cristã. Quando a pessoa fala assim, eu sou funkeiro, eu sou pagodeiro, eu sou sambista, o que ela vive? O que o pagodeiro vive? O que o sambista vive? Ele vive aquilo ali. A vida dele, né, é em função daquilo. Por isso ele assume que ele é aquilo. Quem é você hoje? Como que a pessoa é cristã? Aquilo tem o nome de igreja, mas aquela igreja é mais um baile, é mais um... Quer dizer, a pessoa quer abraçar tudo. Aí vai chegar uma hora que essas milhares de pessoas que te seguem, você vai ter que prestar conta dela. E aí? Então, para encher a igreja, você trouxe funk, você trouxe pagode, você trouxe samba, você trouxe carnaval, você trouxe um monte de coisa para dentro da igreja. Mas será que você levou Cristo para dentro dessas pessoas? Será que você levou a consciência da salvação para dentro dessas pessoas? Aí está a razão da gente ter um monte de gente hoje desanimada. Pessoas que o culto acaba. O culto acabou, mas a consciência que ela tem que ter de continuar com a vida com Deus, a responsabilidade de levar aquilo que ela aprendeu no culto para as outras pessoas, acaba. Porque ela foi preparada só para aquele momento. Então hoje, como tem um vídeo, né, que fala que nós estamos vivendo a pior fase do Evangelho. O pior Evangelho está aí nos dias de hoje. Mas por quê? Porque a verdade tem sido negligenciada, né? Porque hoje, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, é um tempo de preparação para reinarmos com Cristo, né? Por exemplo, nós vivemos numa democracia hoje, entre aspas, que na verdade não existe muita democracia no Brasil, que ninguém respeita a lei, né? Jesus disse, é chegado o reino dos céus. Um rei num governo tem as suas leis. Agora, é o que o senhor está dizendo. Qual o tipo de lei que a pessoa tem associado à vida dela? Ela tem se alimentado de quê? Ela tem vivido o quê? Ela tem praticado o quê? Né? Porque se o senhor observar, o evangelho, ele não precisa de muitas estratégias secundárias para salvar o homem. O evangelho precisa ser anunciado. Porque quem tem o poder de convencer a pessoa do pecado para trazer a pessoa à salvação é o Espírito Santo. Mas tem que ser anunciado. Tem que ser anunciado. Mas tem estratégia. Mas essa estratégia, ela não pode abolir a verdade. Né? Não, ela não pode abolir a verdade. Ela não pode corromper os princípios da verdade, né? Eu vou fazer alguma coisa para atrair um número de pessoas, mas aquilo vai trazer corrupção? Aquilo vai corromper a minha fé? O que aquilo vai formar naquela pessoa? Qual é o conceito? Qual é o espírito que vai? Porque essa é a preocupação. Porque de repente a igreja, a gente está falando de salvar, né? Às vezes a igreja faz tantas coisas, mas ela forma um grupo de gente viciadas, problemáticas, corrompidas. Esse evangelho hoje aí, que a gente não vai ficar aqui falando, de repente, de algumas coisas, até para não agredir esse irmão que está ouvindo, que aprendeu assim. É claro que se nós tivermos que falar a verdade para salvar, a gente vai falar. Mas aí tem que ser colocado na balança, né?
Porque se não colocar na balança e a pessoa entender que quem tá perdendo é ela, quem tá vazia é ela, quem tá sem base é ela. E outra coisa, pastor, não interrompendo o senhor, o grande problema da igreja evangélica hoje no Brasil e no mundo é que é muito fácil trazer. Mas a questão é que você traz as pessoas, depois você não sabe o que fazer. E como é que vai cuidar? A igreja evangélica brasileira, principalmente, não sabe discipular as pessoas. Não adianta eu trazer uma pessoa e não formar o caráter de Cristo nela. Você vai formar um montão de gente desequilibrada, frustradas, tristes com Deus, como nós temos hoje milhares de pessoas em casa, Cristo em casa, que não quer saber de congregar, de estar no templo, né? Uma vez que isso é um princípio, como Paulo disse, não abandoneis a vossa congregação. Você está em casa aí? Deus fala com você? Fala. Mas tem coisa que Deus vai falar aqui que não vai falar aí na sua casa. São princípios. Sim. Aí é uma coisa forte que o senhor falou. Aí, o senhor não tem princípios. Só que o evangelho, né, ele tem que ser pregado. É assim que muita gente fala, tem que ser pregado. Então, você vai dar um passo à frente. Cada necessidade, né? A igreja tem que estar cheia, almas tem que ser ganhas e tal, e tal, e tal. Mas pular etapas. Mas será que as almas têm sido ganhas? Pular etapas. Aí entra a frase que eu coloquei. Você formou pessoas sem caráter. Só que essa pessoa sem caráter, ela se tornou um obreiro, um missionário. Olha aí, ó. Daqui a pouco essa pessoa sem caráter se transformou num auxiliar, num pastor. E aí? Aí daqui a pouco essa pessoa sem caráter, sem pastor, se tornou num líder de milhares de pessoas. E aí? Uma matriz, né? E aí? Ela é uma forma. Quer dizer, não teve critério no início. Vai ter critério no final? Então por isso a gente vê muita gente chegando e muita gente caindo e levando muita gente a cair também. Quer dizer, que já é o outro lado. A gente está fazendo de tudo? Não. Não estamos fazendo de tudo por quê? Porque tem pessoas que esse fazer de tudo para ela já foge daquilo que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo, ele não quer igreja cheia. O que ele quer? Igreja salva. Igreja salva. Consequentemente, né? Vai encher. Mas o princípio não é igreja cheia, é igreja salva. Se a gente não entender isso, pastor, a gente está ajudando o inferno a crescer dentro das próprias... Dos próprios templos. Próprios templos. Porque quem é a nossa regra de fé, né? Quem é o nosso modelo de evangelho, de líder? Você vê que quando o Senhor Jesus, que Mateus escreveu o capítulo 5, se você observar naquele momento ali, Jesus estava fazendo muitos milagres. Você vê que ele interrompeu os milagres que ele estava fazendo para ensinar. O senhor falava da consciência. Se a pessoa não tem uma plena consciência, ela vive dentro de uma religião, ela não sabe quem ela é. Paulo falou do culto racional. Culto né? racional. Tá ali, mas exatamente. O que é prestar um culto a Deus? O que é um culto racional, né? Você pensar para onde aquilo está te levando. Entende? Então Jesus, você vê que o Senhor Jesus parou todos os milagres, chamou os discípulos dele. Olha o que ele precisava. Era urgente o que ele precisava fazer. Chamou os discípulos, colocou assentado, consequentemente a multidão também veio, né? E Jesus começou a ensinar acerca do reino. Jesus, ele era muito mais um instrutor do que um fazedor de milagres. Porque Jesus sabia que se aquelas pessoas não fossem transformadas dentro da mente delas, no espírito delas, o reino estaria anulado na vida. Não adianta. É como ele disse depois, se observar lá em Mateus, lá no capítulo 26, 25, 26, ele disse para os fariseus assim, vocês fazem um prosélito sobre toda a terra. Isso está acontecendo, hein? Isso está acontecendo, hein? Ele disse assim, faz um prosélito sobre toda a terra, faz um grande ajuntamento e torna-se maldito 2 vezes mais. Por quê? Porque ajuntou a multidão e levou para o inferno. Mas por quê? Porque não ensinou a verdade. É mais ou menos assim, pastor. A gente bota vários ônibus, né?
Só que não fala para as pessoas qual é o destino daqueles ônibus. A gente mostra que é importante entrar nos ônibus. Para onde eles vão, para onde eles irão, pouco importa. Não adianta. Entendeu? Então, não basta só você ir. Pô, você está aí dentro, mas o que você está aprendendo vai te levar para onde? O que você está ouvindo está te levando para onde? Aí entra aquela situação também. Você vê, a pessoa está ali 300 anos atormentada por demônios, com depressão, síndrome do pânico, do medo. Como é que uma pessoa fica dentro de uma religião, dentro de uma igreja, 10, 15 anos manifestando com demônio e se liberta nunca? E aí? Por que a verdade não alcançou ela? Por quê? É só você pensar, a pessoa pensar. Tá entendendo? Como é que uma pessoa fica numa religião 5, 10, 15, 20 anos, você ora por ela, ela cai endemoniada? Será que o problema está na pessoa? 38 anos, aquele paralítico ficava ali na beira do tanque. 38 anos. A filha de Abraão. Sinagoga, lembra aquela mulher curvada? 18 anos. 18 anos com um demônio andando nas costas dela. Mas por quê? Porque a verdade não foi revelada para ela. ela. Foram brigar com Jesus ainda porque ele livrou ela no dia de sábado. Tem jeito. Olha a religião. A verdade não foi revelada a ela, pastor. A lei de Moisés não tinha capacidade de revelar a verdade para aquela mulher. Então, pastor, vamos lá. Jesus está voltando. E a gente está aqui para contribuir para que essa pessoa que ainda não chegou a esse entendimento, que ela chegue. Né? Essas quase 2 horas aqui de programa é para fazer você entender que você não pode ficar para trás. A religião não pode te deixar para trás. É hora de ir para outro nível. Tem muita gente morrendo, pastor, dentro das igrejas. Poxa. Tem muita gente, de repente você que está ouvindo a gente, você está desanimada, você está frustrada, triste, angustiada. Porque infelizmente você foi enganada. E a religião fala, você tem que ficar do jeito que você está. Porque se você for tomar uma atitude, mas pior do que está, a pessoa está todo dia manifestando em casa, a pessoa está todo dia com depressão, a pessoa está todo dia com síndrome do pânico, pior do que está, não, vai ficar assim. O pior do que está é você morrer e ir para o inferno. Aí a gente volta lá naquele versículo que a pessoa fala assim para Jesus, mas Senhor, em teu nome curamos enfermos. O nome de Jesus tem poder. Em teu nome expulsamos demônios. O nome de Jesus tem poder. Mas o que ele vai falar? Não vos conheço. Porque só clamar o nome de Jesus não vai salvar. Pode até operar milagres, mas não vai operar o maior de todos os milagres, que só vai vir através do arrependimento e da entrega verdadeira. Não é isso? É isso que eu entendo. Aí ele fala assim, apartai-vos de mim, maldito, todos que praticais a iniquidade. Quer dizer, a pessoa viu milagres acontecendo, mas ela não viu o maior de todos os milagres dentro dela, para ela estava bom. Mas não estava bom. No final, ela descobriu que não estava bom para aquele que poderia lhe salvar, que é o Senhor Jesus. Então, seja sincero. O que você está vivendo, como você está vivendo, está bom para o Senhor Jesus? Está combinando com o que diz as Escrituras? Do seu interior está fluindo a recompensa que é rio de água viva. O Espírito Santo está dizendo sim, está testificando dentro de você que você é filho de Deus? Ah, pastor Walter, pastor Marcelo, não está. Então, antes que seja tarde demais, faz o que tem que ser feito. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Busca um lugar onde o evangelho tem sido pregado com verdade. Eu sei que por muitas vezes aqui, a gente acabou colocando todas as igrejas no mesmo pacote, quando a gente falou que o evangelho está assim, o evangelho está assado. Sim, mas a gente sabe que há muitos lugares onde o evangelho tem sido pregado com sinceridade, onde o pastor, onde a igreja tem esse compromisso de levar você ao verdadeiro Deus. Então, ore a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai te dirigir a isso. O que você não pode é estar aí em trevas, achando que é isso
que o Deus que é luz veio trazer para vocês. Não é isso, pastor Walter? É isso aí, porque uma coisa que ele traz é a consciência, né? Quer dizer, como é que a pessoa pode se arrepender de alguma coisa que ela não tenha consciência que é pecado, né? Então, eu acredito que o Espírito Santo hoje, ele tem trazido não só para a pessoa que está ouvindo, tem trazido para a gente também da comunidade. Com certeza. Né? Porque há muita coisa a se aprender. Porque às vezes também você quer fazer, mas você não sabe como fazer. Pastor Walter, falta 3 minutos para meio-dia. Que bacana, né? Que legal. Passou Como que a rápido. coisa fluiu, né? Eu queria deixar, por último, esse vídeo aqui, ó, muito bacana. Olha só o que essa menina fez quando ela soube, né, que um tsunami estava para vir destruir uma cidade litorânea. Olha só o que ela fez. Chile, uma menina inglesa de 10 anos salvou a vida de cerca de 100 pessoas em uma ilha na Tailândia, graças ao seu professor de geografia que havia lhe explicado como prever um tsunami. Infelizmente não foram encontradas muitas fotos do acontecimento, mas essa garota foi batizada de Anjo da Praia pelo jornal The Sun, que foi quem publicou a história. Ela disse: "Estava na praia e a água voltou estranha, tinha borbulhas. De repente, o mar começou a recuar. Compreendi o que estava ocorrendo. Tive a sensação de que ia haver um tsunami e avisei minha mãe. Isso permitiu a retirada das pessoas da praia e também do hotel vizinho antes que a onda gigante chegasse à costa. Graças à percepção da menina, que estava de férias na Tailândia com seus pais e com sua irmã, ninguém morreu ou ficou gravemente ferido na praia, segundo o próprio jornal." Entrevistado pelo jornal, o professor da garota disse que confirmou que havia sim explicado aos seus alunos que a partir do momento em que o mar recuasse, haveria apenas 10 minutos para reagir antes da chegada do tsunami. Veja que o tempo de reação, ele tem que ser rápido. Ela só tinha 10 minutos para alertar aquele povo, aquelas pessoas, da grande destruição que estava para vir. Por isso nós estamos aqui nesse podcast, poderíamos estar falando de vários temas, vários assuntos, mas hoje a consciência que eu tenho que Cristo está voltando, a consciência que eu tenho que a qualquer momento você pode ser chamado, é tão grande que nós estamos há 2 horas aqui, abrindo seus olhos, trazendo para você a consciência da importância de você cuidar da sua salvação. E você que está salvo, pastor Walter, você que está salvo, você levar essa oportunidade de salvação para as pessoas dentro da sua casa, mas também para todos de fora. Bom, nós vamos... Pastor Walter, fica à vontade. Então, Deus escolheu você para salvar a sua casa, né? Eu lembro que eu fui o primeiro, praticamente, da minha família, né? Porque, é como Paulo disse, como haverá quem se converta se não tem quem pregue? Então, você precisa se apresentar, né? Se apresente para Deus, sem falar que, além da salvação, a pessoa vai ter o galardão. Nem todo mundo que foi salvo, que teve o direito da vida eterna, que é conquistado pelo sacrifício de Jesus, vai ter galardão. Muitos terão salvação, mas não terão recompensa, galardão no reino. Mas aquele que foi salvo, mas que também salvou, ele vai ter galardão. Ele vai estar, de repente, mais perto, mais próximo. Você vê que Jesus falava assim, ó, quando ele se reuniu com os discípulos, ele disse assim, ó, estou me reunindo com vocês aqui, mas depois, só no reino com vocês. Estaremos à mesa. É isso aí. Então, nós vamos ficando aqui com esse tema e eu quero que hoje você dê essa resposta para você. Você tem feito de tudo para salvar alguém? Você tem feito de tudo para você salvar a sua alma? Você tem feito de tudo para você salvar o seu próximo? Na segunda-feira que vem, às 10 horas, nós vamos vir com outro tema, pastor Walter. E esse tema vai ser o seguinte: será que é pecado
um cristão ser rico? Será que é pecado um cristão ser bem-sucedido? E quando ele é, o que fazer com esse poder nas mãos? Por que Deus entrega o poder, né? A Bíblia diz que Jó era o mais rico do Oriente, era o homem mais poderoso do Oriente. O que ele fez com esse poder? Então, eu quero, segunda-feira, abordar esse tema com todos vocês. Pastor Walter, as nossas... Deus abençoe você, sua casa e perdoa. A gente falou alguma coisa que deixou você triste, mas a intenção é te ajudar, te abençoar, te fortalecer. E eu tenho a certeza que nós vamos sair daqui hoje tendo algumas revelações que a gente não tinha. E eu tenho a plena convicção que Deus vai alcançar a sua casa, né, pastor? Vai alcançar vidas através de você. Ó, se apresente. Se apresente. Você precisa se apresentar. O que você tem feito? O que nós temos feito? Você está colhendo o quê? Se você não está semeando. Vamos semear, tá certo? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Olha, eu peço que ainda hoje, se você está afastado, venha uma igreja, manda uma mensagem, você que diz que está na fé, manda uma mensagem para o irmão, vai visitar um irmão. Deus está fazendo você se lembrar talvez daquela pessoa que te ganhou para Ele. E hoje essa pessoa está caída, mas Ele te dá o poder, em nome de Jesus, de você estar de pé e levantar essa pessoa. Bom, nós deixamos aqui o convite, a comunidade evangélica Deus em Primeiro Lugar, ela fica na rua Márcio Vieira de Oliveira, 273, e funcionamos todas as segundas, as quartas, as sextas. A igreja abre 6h30 e fecha só a hora que o Espírito Santo quer. E aos domingos, 8 e também às 18 horas. O pastor Walter estará lá no endereço. Nós estamos lá em Três Fontes, tá? Você me perdoa que eu esqueci o nome da rua. É na rua do Colégio Verdinho, ao lado da padaria amarela. Olha esse endereço. No ponto final do ônibus Três Fontes. Todo mundo conhece, é bem conhecido. E você vai nos visitar. Vai se alistar naquele exército. Nós estamos precisando lá de obreiros, né? Não estamos precisando de artistas, não. Não. A gente não precisa de alguém para aparecer. Precisamos de alguém que queira desaparecer para Jesus crescer e aparecer, tá certo? E se você quer, conte com a gente. Deus te abençoe. E olha, eu quero deixar aqui, se você quiser nos convidar para a gente fazer um culto aí no seu bairro, um culto aí na sua cidade, nós estamos à disposição. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira.